Amém, bom dia. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus agora. Ó Deus querido, nós entramos na Tua presença agora, Senhor. E a primeira coisa que nós fazemos é pedir perdão das nossas falhas. Tudo que nós falamos, pensamos e fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Perdoa as nossas fraquezas e os nossos erros, Senhor. Perdoa o que falamos, pensamos, fizemos. Situações que podem estar entre nós e o Senhor. Isso é muito grave. Nós não podemos aceitar isso. Afinal, meu Pai, nós dependemos da Tua presença na nossa vida. E se o Senhor não estiver na nossa vida, não tem sentido. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, da Tua presença, da Tua manifestação, do Teu cuidado. Nós precisamos que venha ao nosso encontro agora. Nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. O que, por acaso, se nós não temos, se há algo que nós não temos consciência, eu peço que, como o salmista disse, veja se há algo em mim que te desagrada e tem misericórdia de mim. Que a Tua misericórdia nos cubra, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Eu peço que a Tua misericórdia me cubra o Ministério Mudança de Vida, todos os templos, todos os líderes, todo o nosso povo. Que a Tua misericórdia nos cubra completamente. Nesse quarto jejum dos meus projetos de conquistas para 2016, o ano do Salmo 126, eu peço que a palavra mude vidas radicalmente. Eu peço que vidas sejam transformadas. Eu peço que pessoas saiam daqui, meu Deus, com a visão aberta, o coração rasgado, com entendimento profundo, Senhor, da Tua palavra. Com crescimento absoluto, eu oro por crescimento, por avanços. Eu oro por mudanças na vida de todos nós. Tem misericórdia de nós, passa do Teu sangue sobre nós, sobre cada mente, cada vida, cada templo, cada líder, cada mente, cada pessoa, cada uma que está determinada a ficar nesse jejum. Essas 7 horas que nós abrimos agora, o quarto jejum, passa do Teu sangue. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas contra nós, obras do inferno contra nós, todas as obras do inferno contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus a inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, os rituais malignos. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todas as obras do inferno contra nós. Eu repreendo agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre todo o Ministério Mudança de Vida. O sangue de Jesus tem poder sobre todo o nosso trabalho, sobre tudo que vamos fazer. Eu entrego tudo nas Tuas mãos. Eu consagro esse dia ao Senhor. Eu entrego como oferta ao Senhor. Eu apresento como oferta e peço que venha ao nosso encontro, que tenha misericórdia de nós e que se manifeste com poder e que transforme, liberta, defina situações, muda radicalmente vidas para todos sempre. Abençoa, meu Deus. Abençoa, meu Deus. Eu preciso do Senhor aqui. Eu preciso da Sua manifestação aqui. Se não estiver aqui, não tem sentido. Ó Deus, tem misericórdia de nós, do Teu povo, da Tua igreja, de todo o nosso povo. Eu agradeço pela vida, pela salvação, pela oportunidade de estar aqui, pelo nome escrito no livro da vida.
Eu agradeço o Senhor por todas as coisas boas que tem feito. Eu agradeço pelo quarto jejum. E eu tomo posse que nós vamos fechá-lo com chave de ouro, com grandes vitórias, crescimento, avanços, definições na nossa vida. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Entrego ao Senhor tudo. E peço, esteja entre nós. Porque só tem sentido se o Senhor estiver aqui. Muito obrigada pela vida, pela salvação, pela oportunidade, por tudo. Eu te amo muito, meu Deus, e me sinto abençoada e privilegiada em estar aqui. Muito obrigada, Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Sentem-se, por favor. Deixa eu ler algumas coisas para você. Diga comigo, cristianizar. Não esqueça, cristianizar. Significa tornar cristão, converter a fé cristã. Dar ou atribuir sentimentos, ideias ou costumes cristãos, a incluir na disciplina, na prática dos cristãos. Diga comigo, customizar. De novo, customizar. Ok, então vamos juntos, nós precisamos saber do que se trata, caso alguém não saiba, para que nós possamos entender tudo em nome de Jesus. Diga customizar. É modificar, adaptar ou personalizar algo de modo a adequá-lo ao seu gosto ou às suas necessidades. A expressão customizar tem origem na palavra em inglês custom, um adjetivo que significa feito sob a encomenda, elaborado sob medida. Ok. Diga convicção. Ok. Certeza obtida por fatos ou razões que não deixam dúvida. Solidez. Estado ou qualidade sólido. Qualidade do que é sério, real, qualidade de ser durável, resistente, consistente, segurança, força de resistência, sólido, que tem um corpo ou consistência, que não é oco, nem vazio ou leve, que tem consistência para resistir ao peso, ao tempo, diga ao choque, a quaisquer forças externas, estabelecido de modo que possa durar, resistir aos acidentes, durável, que tem constituição forte, cheio, robusto, que não está muito sujeito a falhar, firme e seguro. Sólido na enciclopédia bíblica diz, diga comigo, íntegro, maciço, firme, duro. Diga consistência. Estado ou qualidade de consistente. Dureza, espessura, fortaleza, solidez. Estado de uma coisa que promete durar, ou não ter mudança, perseverança. Consistente, que consiste, que tem certo grau de consistência, espesso, duro, sólido, que subsiste, constante, estável, duradouro. Fale comigo agora. A pessoa que seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita mais em si mesma do que na Bíblia. Ok. Nós vivemos num mundo oco, vazio. Um mundo sem forma. Um mundo líquido.
Não mais um mundo sólido, mas um mundo líquido, onde todo mundo tem uma opinião, inclusive sobre a palavra de Deus. Por se ter muita informação, todo mundo agora acha que tem informação. Diga comigo, informação não significa formação. Mas muita gente acha que porque ele tem um monte de informações, ele tem informação. O grande problema hoje é reter. Eu creio que isso já começa na escola. Passa-se a informação, mas ninguém está sendo formado, porque não se trabalha algo para ficar. Então, as pessoas não estão retendo, porque são muitas informações, mudanças tão radicais, e nós vemos isso acontecendo com mais força a todo momento. O mundo de 1980 não tem nada a ver com o mundo de 2016. Todas as formações que as pessoas que são daquela época fizeram, praticamente não serve para hoje. Eu fiz curso de datilografia, de caligrafia, e foi o dia mais feliz da minha vida quando eu entrei nas lojas americanas e subi pela primeira vez a escada rolante para tomar uma banana split lá em cima. Muitas coisas que nós lá vivemos, hoje ninguém, um grande número, nem sabe o que é isso. Bom, mas eu nem estou questionando isso. Estou dizendo que há uma mudança brusca a cada dia. O mundo em que nós vivemos é líquido, ele é vazio, ele é sem forma, porque as pessoas não são mais convictas. Antes você, mesmo que errado, havia uma convicção. Nós tínhamos convicções. Mas hoje, as pessoas nem são ensinadas a ter a convicção, nem se discute muito ética, porque isso já não tem mais importância. A vergonha, a qualquer momento, vai ser tirada dos dicionários. Porque cada dia que passa, as pessoas perdem mais a vergonha de coisas que elas deveriam ver como bizarras, como vergonhosas, mas elas não têm. O cristianismo, dentro desse mundo líquido, vazio, tem se customizado. E eu nunca imaginei que um dia eu dissesse que nós precisamos cristianizar os cristãos. É necessário cristianizar os cristãos. Porque você vê Deus, Jesus, tatuado aqui na camiseta, no chaveiro, no carro, nos quadros, mas você não vê no coração. Fala-se de Deus, mas o não concordo ou eu concordo sai sempre na frente.
Porque as pessoas pegam da Bíblia o que elas concordam e tiram o que elas discordam. Então, ela não acredita na Bíblia, ela acredita nela, na opinião dela, naquilo que ela acha ser o certo. Ou que é conveniente para ela acreditar nisso, mas não é conveniente acreditar nisso aqui. Então, você vê um evangelho customizado. A fé é customizada. E cada dia que passa, líderes aparecem com uma fé customizada, sob medida, para um determinado público, quase que encomendada. Estamos entendendo? Cristianizar os cristãos. Porque dentro desse mundo líquido, vazio, oco, sem forma, que todo mundo tem uma opinião, que as pessoas vivem em rebelião e nem percebem, porque elas não respeitam, não há mais respeito. As pessoas não respeitam o professor, não respeitam a autoridade, não respeitam os seus pais, não respeitam nada. Eu sou do tempo que quando o professor entrava, nós nos levantávamos. Hoje o professor apanha na sala de aula. E muitos cristãos não ensinam os seus filhos a reverenciar, a respeitar a autoridade. Nem a eles, os filhos batem a porta na cara deles, fazem o que eles querem e não estão sendo educados a terem convicções, solidez, consistência. Essas pessoas, se essa geração já é uma geração sem eixo, sem solidez, sem consistência, o que será da próxima? Dos nossos pequenininhos que estão chegando agora. Se nós não dermos a eles valores. Quais são os valores de hoje? Até o ladrão mudou seus valores. Antes ele roubava para comer. Agora ele rouba para ter status. Porque ele não aceita não ter o tênis que você tem, o iPhone que você tem, o carro que você tem, então ele quer o status. Porque os valores mudaram. E afetou gravemente o cristianismo. Aparentemente, a igreja vai muito bem, porque tem muitos cristãos, mas eu não percebo esse cristianismo, esse verdadeiro cristianismo, esses cristãos, aonde os verdadeiros cristãos, onde eles estão? Onde eles se encontram? Porque o mesmo que adesivou o seu carro é o mesmo que passa o sinal vermelho, que buzina para as pessoas, que xinga as pessoas, que deve e não paga, não dá satisfações, que chega no trabalho atrasado, tem desculpa para tudo, que não cumpre os seus prazos e tem uma justificativa para tudo, que não é consistente nas coisas, que não há solidez na vida. Cristianizar os cristãos urgente. Porque Cristo está em toda parte. Mas não está em todos os corações. E se percebe isso, porque nem todos os corações, nem todas as pessoas estão dispostas a obedecer a palavra. A andar em retidão. Então, eles saem em busca da chamada fé customizada, feita sob medida para ele. Aquilo que é do interesse dele.
que é o que ele quer para ele, o que ele aceita. Ele tira, rejeita aquilo que ele não quer, pega só o que ele quer. Então, ele sai em busca de um lugar que dê a ele o que ele quer. Não tem solidez. Cadê as convicções? Uma fé convicta. Uma fé convicta. Se nós não trabalharmos uma fé convicta nessa geração, especialmente os pequenos que estão chegando, nós teremos pessoas ainda piores do que essa geração. Porque essa fé customizada está se modificando a cada dia, sendo modelada aos desejos das pessoas. Não que a palavra diz, vamos adequar, porque estamos no século 21, então nós precisamos adequar. E se não for adequado ao gosto do freguês, ele não fica. Eu fiquei sabendo que em tal lugar é assim. Não é o que a Bíblia diz, é o que é assim. Ele não busca ele ser caprichoso com a vida espiritual dele, sabendo que um dia ele prestará contas diante de Deus pessoalmente. Mas não importa, ele não está preocupado, ele não vai conferir se o que está sendo dito tem fundamento bíblico, é um princípio bíblico, porque se não é um princípio bíblico, eu não posso usar. Eu não posso estabelecer como uma doutrina. Eu não posso. Se não é um princípio bíblico, eu não posso estabelecer como uma doutrina. Ah, mas o povo não vai gostar. Acontece que eu não posso. Você não pode. Nós não podemos fazer isso com a nossa vida espiritual, customizar a nossa fé. Que é o que tem sido feito aí fora. Para onde você olha, você encontra uma fé customizada. Aí as pessoas vão levantar aquele que quer defender o que ele está fazendo, ele vai dizer, mas Deus age de várias maneiras, porque Deus, cada um age com o Espírito. Eu não estou dizendo isso. Uma coisa é eu ter um dom, eu tenho o meu dom, cada um tem o seu. Outra coisa são bizarrices e coisas estúpidas, sem fundamento bíblico nenhum. Entendeu o que eu estou dizendo? Se eu tenho um dom, eu tenho um dom. Esse é o meu jeito de trabalhar. Não adianta alguém dizer para mim, você deveria fazer assim. Eu não deveria fazer, eu vou fazer do jeito que eu fui chamada para fazer. Outra coisa são coisas que vão sendo colocadas porque isso pode me dar público, ou isso pode manter as pessoas, ou eu não sei quais mais interesses por aí. Qual deveria ser o interesse de todo pregador e de todo cristão? Do pregador levar as pessoas a Deus e não medir esforços dentro da palavra de Deus sério, uma palavra séria, levar as pessoas a Deus. E de todo cristão, chegar a Deus desesperadamente.
Mas aí o que acontece? As pessoas não querem Deus. Elas querem somente o que Ele pode fazer. Aí, se não for feito um movimento para mexer exatamente onde a pessoa pode ser afetada, então, se eu não recebo isso, Deus não serve mais para mim. Porque a própria cultura cristã, sem solidez, dos tempos atuais, essa fé customizada, faz com que as pessoas vivam já com essa ideia que é assim que elas devem servir a Deus. Por isso que eu estou falando que tem um grande número que precisa ser cristianizado, ele precisa realmente se converter a Cristo. Porque talvez ele se converteu à igreja X, Y, com teorias, com doutrinas da própria denominação, e ela ainda não conhece o verdadeiro evangelho, e ela não tem esse interesse. Ela não tem. Ora é moderninho demais, ora é legalista demais, ora são coisas que eu nem sei explicar, não sei nem que nome, a não ser dar bizarrice para isso. E aí as pessoas ficam deformadas, e o que é pior, é sabido que uma coisa que entra, se a pessoa não tiver uma disposição muito grande em lutar para tirar aquilo de dentro, aquilo que foi incutido na cabeça dela, talvez ela nunca se livre daquilo. Há pessoas que até hoje carregam dentro delas uma mentalidade completamente contrária à palavra, ou uma mentalidade escrava, uma mentalidade, sei lá que mentalidade, e ela não consegue arrancar isso de dentro dela. Você vê que vai, ela cai no mesmo erro, vai, ela cai no mesmo erro. Essa inconsistência nós vemos não só na fé, mas na vida. Por quê? Porque tudo é descartável. Nós vivemos num mundo onde nada é feito para durar. E o que é pior, isso veio para dentro do cristianismo. Nada é feito para durar. Nós vivemos num mundo onde tudo é descartável. Nada é feito para durar. Tanto é, cadê as pessoas íntegras que entram num lugar e lá elas ficam e elas constroem uma vida? Porque, a começar pelos eletrodomésticos, que eu não quero entrar muito nisso, mas você vê que até nisso, a minha sogra faleceu com a sua máquina de lavar de 40 anos, funcionando perfeitamente bem. Sua geladeira também de quase 40 anos, funcionando perfeitamente bem. Minha mãe teve a mesma geladeira também por 30 e tantos anos. Sua máquina de lavar, até outro dia, funcionava perfeitamente bem, mas também beirando uns 30 anos. Hoje, você compra um negócio sabendo que aquilo não vai durar muito tempo. Os relacionamentos não duram. Você vê que as pessoas já têm essa mentalidade. Eu descarto o amigo, eu descarto o relacionamento, se der certo eu fico, se não der certo eu largo. Elas entram num trabalho já com essa mentalidade, se eu não gostar eu saio, eu peço demissão. Não há consistência, não há solidez, não há convicção. Quando as pessoas eu estou sendo contrariado, quando algo está me contrariando, qual é o pensamento dessa geração? Nesse mundo líquido, que nada é feito para durar, caio fora. Eu caio fora.
E assim, isso entrou com uma força na vida dos cristãos, e assim, a maioria já não sabe realmente o que é certo e errado, porque nem a própria fé dá essa consistência, essa solidez, não forma pessoas para serem convictas. Mas, ora, é status, ora, é uma mistura de religiões dentro do próprio cristianismo, que você nem entende o que é isso. É uma mistura de mundo, querendo adequar a igreja com um pouco do mundo, uma pitada disso, outra dali. Um mundo líquido, um mundo que nada é feito para durar, vazio, oco, sem consistência, onde falta convicção na maioria das pessoas. Se você começa a conversar com uma pessoa, em pouco tempo você já vê, não há convicção nela. Porque, se você vê a história de vida dela, você vê que muitas não têm nada realmente sólido. Por quê? Porque essa mentalidade é descartável. Brigou por causa de alguma coisa? Vamos separar. Não, separar sai da boca assim. Ah, não está dando certo, a gente não dá certo, tem que separar. Ah, eu não estou dando certo nesse trabalho, eu tenho que pedir demissão. Ah, eu não estou gostando dessas pessoas, acho que não vou mais naquele lugar. Ah, eu não estou gostando muito lá da igreja, sabe? Tem um pastor, tem um obreiro lá, tem um pessoal lá que eu não gosto dele, então acho que eu não vou lá. Não. Essa é a mentalidade. As pessoas não fincam as suas estacas, como a Bíblia manda, finca as suas estacas. E amplia a sua tenda. Quer dizer, cresce onde você está. Expanda onde você está. Não. Não há solidez, não há consistência, não há convicção nenhuma num grande número de pessoas. Ela não tem convicção de nada. Não existe convicção dentro dela. Ela não sabe, ela nem busca se conhecer. Algumas pessoas, quando ela fala dela, quem está ouvindo acha que ela está falando de um personagem, de alguma outra pessoa. Porque ela não se conhece. Ela não busca se conhecer. A maioria já não sabe mais se ele quer uma coisa porque realmente ele quer, ou porque a influência de que todo mundo quer atingiu a vida dele, então, de repente, ele não sabe se ele quer. Ele acha que ele quer. Porque todo mundo quer. Então, ele já não sabe mais distinguir o que é algo dele, que é funcional para ele, que vai funcionar para a vida dele. Mas ele quer porque todo mundo quer, ele nem sabe se funciona para ele, se é realmente o que vai trazer alegria, satisfação para a vida dele. Mas porque ele nem preocupa com isso. Porque ele nem quer pensar, porque ele está num mundo onde não retém nada. É tanta informação e ele agora acha que ele já sabe, tudo bem. E isso, lá fora, é tudo assim, vazio, oco. Os valores fluidos não tem nada, não tem consistência, não tem que é valor? Que é valor? O valor para mim é o que eu quero agora, hoje é agora. Se eu mudar de ideia amanhã, eu estou lá na igreja, mas sabe, se eu não gostar, eu estou com Deus, mas se Ele não me der essa vitória, eu vou parar.
parar. E os cristãos? Cada dia mais abraça essa fé customizada, essa mentalidade mundana, dentro desse mundo líquido que nós vivemos, porque o fim de um mundo, aquele mundo lá terminou, nós entramos num outro mundo, tudo muito rápido, através da internet tudo é rápido, rápido. Só que a palavra de Deus não mudou. Nós podemos estar no século 21, vivendo num mundo vazio, que nada é feito para durar. Vivendo num mundo líquido, sem consistência, sem solidez, sem convicção nenhuma, mas a palavra de Deus é a mesma. E o maior desafio dessa geração é não se perder para esse mundo que jaz do maligno, e que não tem consistência nenhuma. Vamos falar de convicção. Diga convicção. Convicção. Jó 1-5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos, 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Ó, o comportamento desse pai. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo. Além dele mandar cada um se purificar, ele ainda oferecia sacrifícios com o temor de que algo tivesse acontecido internamente, no coração. Como ele não podia saber o que estava no coração dos seus filhos, ele ia pedir a Deus pelos seus filhos. Talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Diga comigo, essa era a prática constante, diga constante, constante, de Jó. Ok. Jó 1:13-22. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, mas os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a vocês. Está vendo uma notícia ruim atrás da outra? Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos, suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Vamos juntos? Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu,
o Senhor o levou. Louvado o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, não culpou a Deus de coisa alguma. Diga convicção, solidez, consistência. É o que havia na vida desse homem. Jó 2, 7-13. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso não pecou, Jó não pecou com seus lábios. Quando seus três amigos, os três amigos de Jó, Elifaz, de Temá, Bildade, Suá e Zofá de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolaram. Quando viram à distância, olha aqui, mal puderam reconhecê-lo. E começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto, colocou terra sobre a cabeça. Depois os três se assentaram no chão com ele. Durante 7 dias e 7 noites, ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Deixa eu ler o 9 e o 10 do 2, na amplificada em algumas traduções. Então sua esposa disse a ele: você ainda se agarra à sua integridade, sua fé e confiança em Deus, sem culpar a Deus? Amaldiçoe a ele e morra. Mas ele lhe disse: você fala como uma mulher espiritualmente tola, de forma ignorante e alheia à vontade de Deus. Devemos, entretanto, aceitar somente o bem de Deus e não aceitar igualmente a adversidade e o desastre? Apesar de tudo isso, não pecou Jó com palavras vindas de seus lábios. Almeida. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. A voz, seu esposo o encontrou e lhe disse: você ainda não se desviou de suas responsabilidades? Amaldiçoe a Deus e morra. Você está falando bobagem, como algumas mulheres depravadas. Será que devemos aceitar o bem que vem de Deus, mas não aceitar o mal? Ao longo de tudo isso, Jó não pecou com a boca. Ele não iria amaldiçoar a Deus como o acusador havia planejado. King James. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele lhe afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda a aprovação dos lábios de Jó, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. A mulher de Jó representa a maioria dos cristãos. Quando o problema chega, amaldiçoa a Deus, abandona a sua lealdade, abandona as suas responsabilidades, saia do lugar que você está, suma, abandona, sai daí, para com tudo. A mulher do Jó representa esse tipo de gente sem consistência, sem solidez, sem convicção nenhuma. Quem era o Deus da mulher de Jó? O Deus de Jó. Mas vemos duas pessoas que tinham fé
diferente. A fé do Jó era convicta, era verdadeira, sólida, consistente. Não era oca, vazia. Foi feita para durar. A fé da mulher dele era enquanto tudo ia bem. Enquanto não tem um problema, enquanto um desastre não aparece, uma tragédia não aparece, um problema não aparece, uma perseguição não aparece. Enquanto eu não tenho problema financeiro, eu não tenho problema em casa, enquanto eu não tenho problema de saúde, eu fico com Deus. Mas se eu tiver, não quero saber da fé. Estou desanimado, estou levantando voo, estou largando tudo, acabou a lealdade, acabou a fidelidade, acabou a fé. Vamos culpar a Deus. Onde está Deus? Deus não se importa? Deus não me vê? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Será que Deus realmente está vendo? São pessoas sem consistência nenhuma, sem maturidade, sem solidez, sem convicção. Está no meio. Mas está com essa mentalidade de que Deus deve estar a meu serviço. E se Deus não fizer por mim, pode ver que a maioria, quando vai orar a Deus, é uma minoria que agradece, que adora, que mostra amor a Deus. Um grande número já entra na presença de Deus para reclamar, para lamentar. E às vezes, não poucas, falar de desistir. A mulher de Jó representa esse grande número de cristãos que só busca a Deus pelo que Ele pode fazer, buscam apenas a sua mão, só enquanto Ele pode fazer, ficam num lugar enquanto é conveniente. Quando não é mais, abandona isso, esquece isso, larga a mão disso. Estou parando, estou largando, estou saindo da igreja, estou abandonando a fé, estou abandonando o meu chamado, o meu ministério, estou abandonando o meu emprego, estou abandonando o casamento, estou abandonando a família, estou abandonando a vida, eu quero morrer. Tanto é que ela disse, amaldiçoe esse teu Deus e morra. Porque essa é a mentalidade. Agora eu vou para o mundo de vez mesmo, agora eu vou me lançar mesmo na doideira, nas loucuras todas. Não há convicção, é tudo raso, superficial, oco. É a mentalidade do mundo líquido, que nada é feito para durar. Não há convicção nenhuma. Abandona essa lealdade, abandona suas responsabilidades, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Você ainda está guardando lealdade? Por que você ainda guarda integridade? Você está mantendo a sua integridade depois de todos esses problemas que aconteceram com você? Cristianizar é preciso os cristãos. Porque essa é a fé verdadeira. Quando eu estava, quem já sofreu queimadura de terceiro grau sabe que você cheira mal, os ferimentos cheiram mal. Então, quando eu estava cheirando mal, eu me aproximei mais de Deus e o meu voto foi, quando eu me levantar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou para a igreja, e depois eu vou fazer um trabalho nesse hospital. Porque pela misericórdia do meu Deus, a fé que estava sendo, que eu estava aprendendo, era uma fé
voltada para convicção. Eu busco a Deus pelo que Ele é. E não apenas pelo que Ele pode fazer. Você deve pedir, buscar, clamar, pedir o que você quer, porque a Bíblia diz, Jesus diz, pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis. Mas como foi a palavra do encerramento da semana passada, que inclusive foi Jó, do terceiro jejum, a palavra foi essa: se conforme com a vontade de Deus. Aprenda a amar a vontade de Deus e priorize-o acima de tudo. E Deus te abençoará. Algumas pessoas, elas não querem a vontade de Deus para a vida delas. E a vontade de Deus não é sofrimento para ninguém. Acontece que nós passamos por adversidade. Agora, um grande número de cristãos também passam por problemas que eles fabricam. É engraçado que as pessoas buscam a infelicidade, e quando elas se deparam com a infelicidade, elas ficam assustadas. E eu não sei por que eu estou passando por isso. Você, uma pessoa que está com dívidas até aqui, e a maioria das pessoas que estão endividadas contraíram, não todas, mas contraíram essas dívidas por má administração, gastar mais do que ganha, querer manter um padrão que não tem condições, tentar acompanhar pessoas que não é o tempo dela. Então, elas estão endividadas. E se Deus não der o dinheiro delas pagarem as dívidas, Deus não é Deus. Deus não é Deus. A maioria posso quase que eleger como o problema número 1 dos casais é a falta de humildade, é o orgulho que está ali. Aí a pessoa não quer ser humilde, fazer o que é preciso. Claro, funciona, as coisas não tendem a funcionar. Aí elas não funcionam, aí a culpa é de Deus. Algumas pessoas se metem num relacionamento que Deus avisou que não era para meter, não era para entrar lá, elas entram naquele relacionamento. Aí depois elas vão cobrar por que Deus deixou elas entrarem. Algumas pessoas estão no trabalho, arrumam vem uma porta de emprego, Deus abriu para elas, mas elas não querem passar pelo que elas têm que passar, elas não querem ser humildes, elas não querem passar pelas coisas que são necessárias no trabalho, como empresário, como funcionário, casado, solteiro também tem suas situações, na vida em geral, a vida, as coisas da vida. A pessoa vai lá, busca a infelicidade para ela caminha, ela trilha o caminho da infelicidade, e depois ela fica perguntando, não sei por que eu estou passando por isso. Ela não quer a vontade de Deus para a vida dela. Consequentemente, o que você começa na carne, você vai ter que terminar na carne. Aí você entra na carne e vai fazer as coisas. Deus não faz, faço eu. Você vai se arrebentar. Aí você volta e culpa Deus. Então, tem tanta coisa errada, mas por quê? Por causa desse ensinamento superficial, raso, customizado, que agora é necessário que essa mentalidade seja arrancada, essa fé customizada, essa mentalidade, uma fé customizada, seja arrancada. E se você entende que você precisa se converter de verdade ao cristianismo, porque você é cristão, porque você diz que crê em Cristo, mas você não vive a palavra. Não sei. A mulher de Jó, representa essas pessoas
que têm uma fé enquanto tudo vai bem. Se Deus favorecê-las, se nada de adverso acontecer, nada que vai contrariá-las, tudo bem. Elas amam a Deus enquanto tudo caminha bem. Em casa, no financeiro e tal. Agora, não, abandone isso tudo. Lealdade, nesse mundo oco, líquido, sem solidez, sem consistência nenhuma, não tem. Você não vê lealdade. Os amigos, falta lealdade nas amizades, falta lealdade nos casamentos, falta lealdade na igreja, falta lealdade para com Deus. Falta lealdade. Mas pergunta se isso está sendo ensinado lá dentro de casa. Pergunta se os seus filhos, já esses pititicos, que tudo já está entrando, que são câmeras com perninhas, estão sendo ensinados a serem íntegros, convictos. Já no tanto de comida que coloca no prato, você realmente vai comer? Eu vou, ok. Se não comer, você sabe que você vai comer do mesmo jeito. Jogar fora não vai. Não! A criança abre um negócio, larga metade aberto, o outro metade ali, tudo ali. Ele vai respeitar o quê amanhã? Os próprios cristãos desperdiçam, o próprio filho está vendo os pais desperdiçarem as coisas. Ele vai ter o quê? Que respeito que ele vai ter pelo dinheiro? Os próprios pais não ensinam ele ter respeito pelo dinheiro, ele ser um dizimista fiel, ele arrumar o quarto dele, manter a casa dele, ele ter hora para comer, para dormir, ele ter disciplina já. A vida da criança já é indisciplinada, já é bagunçada, ele assiste o que ele quer, ele faz o que ele quer, ele diz não para o pai, ele já desrespeita uma autoridade, ele já está em rebelião, ele nem sabe falar direito, ele já está em rebelião. O pai já está deixando ele cometer o pecado de rebelião contra o próprio pai. Qualquer coisa que ele fale, os pais não deixam enfrentar as coisas, ele desrespeita o professor, e a culpa é do professor, sempre é do professor. Cadê ele? Ele não é ensinado a respeitar a hierarquia, a autoridade. Esse indivíduo tende a dar certo no futuro? Não. Não, ele não tem como. Ele veio para a igreja, ele não pode desligar, igual um prisioneiro, em alguns lugares, usa aquelas algemas e aquelas tornozeleiras no pé. Algumas pessoas, o iPhone, o celular delas, é uma coleira. Elas morrem, nem por 1 hora no culto, 2 horas no culto, eu não posso desligar. Aí ele traz o filho fica no culto, com o celular ligado, brincando. Ele vai respeitar a igreja como? É o altar, o templo do Senhor. Quando que ele vai respeitar a igreja? A fé, porque ele foi ensinado que ele pode tudo, ele não pode. E você não ensina, o mundo vai arrebentar com ele depois. Porque o mundo é mau. E não tem paciência com ninguém. Ainda mais nesse mundo líquido, descartável, que nada é feito para durar. Não, mas eu não quero ouvir esse tipo de mensagem. É a mulher do Ló. É a mulher do Jó, desculpe. A mulher do Jó, apesar que a mulher do Ló não era muito diferente. Por isso que eu estou com ela na cabeça também. Virou até uma estátua de sal. Você diz, para de viver se ofendendo. Quem se conhece, tu se ofende.
Quanto mais eu me conheço, menos eu me ofendo, porque eu sei que o que falarem, eu sei quem eu sou, quem eu não sou. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem eu sou na vida. Por que alguns se ofendem? Porque não conhecem. Se eu não ver alguém e fechar ele no trânsito e ele xingar a minha mãe, eu sei que a minha mãe não é aquilo. Não vai mudar nada para mim. Ofensa é como uma brasa. Em 100% dos casos, quem está jogando é que se machuca. Alguns casos, o outro é atingido, mas muito mais raro, porque quem está segurando a brasa é quem está... que vai jogar no outro, é aquele que está segurando. Então, é uma brasa que, em 100% dos casos, está ferindo, está machucando, está arrebentando com a vida de quem está ofendendo. Eu já preguei sobre isso um culto inteiro. Se preocupe, não se você está sendo ofendido, mas se você está ofendendo. Porque você vai se ofender se você quiser. Eu decido não me ofender. É você que decide. A mulher do Jó representa essas pessoas sem consistência, sem solidez, sem convicção, sem profundidade, que não tem relacionamento com Deus. Tem relacionamento com o que Ele pode fazer. Mas se algo falhar, estou fora. Já o Jó não. O Jó é aquilo que Deus espera de cada um de nós. O Jó é o cristão que Deus espera que você seja. Sólido, convicto, consistente, seguro, que tem um relacionamento sério com Deus, independente de fatores externos, de acontecimentos, de circunstâncias. Eu ando com Deus, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Eu ando com Deus. Jó disse: aceitaria o bem, não aceitaria o mal? O bem eu aceito, que é uma beleza. Se um problema aparecer, Deus não serve mais para mim. Deus só serve para mim quando não há nenhum tipo de situação contrária na minha vida. Não, essa fé não te leva para o céu. Essa fé não te leva a andar em vitória. Essa fé é uma fé rasa. Sem convicção, sem solidez, sem consistência. Imatura. Jó 19, 25 a 27. Eu sei, diga eu sei. Eu amo essa colocação, porque ele fala eu sei. Quando ele diz eu sei, ele está dizendo de algo que ele sabe, de forma convicta, firme, consistente, segura. Eu sei. Eu não sei. Ou melhor, eu não, o que eu sei não é pelo fulano ou cicrano, eu sei. Aqui dentro. Eu não acho. Para mim não é, talvez, quem sabe. Talvez ele seja o Redentor. Quem sabe, me disseram que ele é. Não, ele disse eu sei. Quando ele disse isso, ele estava de ferida, da sola dos pés até a cabeça. Com tumores pelo corpo inteiro, irreconhecível. Os amigos não reconheceram ele.
Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E que no fim se levantará sobre a terra. Eu sei, não é porque eu estou nessa situação que Deus mudou para mim. Não é porque eu tenho um problema e um grande problema que Deus mudou para mim. Não, Deus não mudou. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive. E que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, olha a fé dele. Mesmo que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito. Como anseia no meu peito o coração. Ele não perdeu a fé, não perdeu o amor, não perdeu a convicção. Havia convicção. Ele tinha sede, fome. Ele ansiava por Deus, ele confiava em Deus, ele falava de forma convicta, segura, e ele estava doente, sem patrimônio, sem apoio da mulher, sem os filhos, os amigos pesando a vida dele, mas ele continuava firme na sua fé. Essa é a verdadeira fé. Não é uma fé feita sob medida. Essa é a verdadeira fé de alguém que vivia, conhecia, alguém experimentado, alguém maduro, alguém que conhecia aqui dentro de forma revelada. Que a morte dos filhos não o fez virar contra Deus, a perda do patrimônio, a doença, nada o fez blasfemar contra Deus, como o diabo esperava, como a mulher dele orientou. King James: contudo eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra sem carne, então contemplarei a face de Deus. Aleluia. Ele tinha certeza que ele ia se encontrar com Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu pessoalmente, não outra pessoa, o verei e me dirá como ele é. Oh, quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. Ele continuava amando a Deus com tantas feridas, com tantas dores, tantos tumores, a dor de perder os filhos, a dor de perder o patrimônio, a dor da falta de apoio da mulher, a dor da doença, a dor das críticas e acusações dos seus amigos, a dor por todo lado. E ele continuava desejando ter um relacionamento com Deus, ver a Deus, estar com Deus. Amplificada, atualizada, 25, porque eu sei que o meu Redentor e Defensor vive, e no fim ele tomará a sua posição sobre a terra. Essa é a fé. Essa é a fé verdadeira. É a fé que te leva a amar a Deus independente das circunstâncias, a ficar com Deus, a continuar mantendo a sua integridade e lealdade a Deus, independente das circunstâncias aqui. Ele não reclamou, não blasfemou contra Deus, não pecou contra Deus. Ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus.
no final, como toda pessoa que é fiel, porque eu fico vendo as pessoas correrem tanto atrás das bênçãos, e a Bíblia diz que são as bênçãos que nos acompanham quando somos obedientes. Eu fico vendo as pessoas correm, elas só têm olhos para isso. Elas não sabem construir um relacionamento com Deus e dar condições a Ele para Ele fazer. É uma instabilidade. Os cristãos que deveriam ter uma segurança, uma convicção, solidez, estabilidade, infelizmente, são os que mais reclamam de problemas, de dores. E reclamam, e murmuram, e sentam para falar de problemas, e vivem correndo atrás disso, daquilo outro. Vamos ver o que vão falar para mim, e se vão me dar isso aqui, se vão me entregar aquilo, se vão isso. Cada um corre atrás de uma coisa. Um não sabe viver sem uma nova revelação, se é uma profecia, ou se é um novo brinde, se é uma promessa de uma vitória rápida. Ele vive atrás disso, ele não para. Ele, Deus, no quarto dele, para construir um relacionamento sério com Deus. Ele não depende de Deus unicamente. Ele depende de pessoas, ele quer ouvir alguma coisa, ele quer ouvir. Você está ouvindo? Obedeça a Deus e Ele te abençoará. Construa um relacionamento com Deus e Ele te levantará. Não, mas isso não está na moda, bispa. A palavra de Deus é a mesma. Se você quer uma fé customizada, você vai encontrar aos montes. Só que a verdadeira fé é essa, que a palavra de Deus, não a Cleo, não o Ministério Mudança de Vida, é a palavra de Deus. Eu estou repetindo a palavra de Deus, a palavra é de Deus. A palavra é de Deus, a honra é de Deus, é dele, a honra é dele. Você tem que olhar para ele, depender dele, se voltar para ele, vê-lo como grande, soberano, amá-lo acima de todas as coisas, reverenciá-lo, depender dele, construir um relacionamento sólido e duradouro com ele. Sólido. Ter uma fé convicta. Uma fé convicta, como Jó tinha. No 42, ele diz, Jó, 42, 1 a 5, depois 10 a 12. 10, 12. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas. Diga de novo, sei que podes fazer todas as coisas. Quando ele disse isso, ele continuava sem patrimônio, doente do fio de cabelo à planta dos pés, sem os filhos, sem apoio da mulher, sem apoio dos amigos. Quando ele disse, mais uma vez, eu amo isso. Sei que o meu Redentor vive, sei que podes fazer todas as coisas, sei, eu estou vivendo um momento muito duro na minha vida, mas eu sei que o Senhor vive, eu sei que podes fazer, eu sei que tem um plano para mim, eu sei que continua o mesmo, eu sei, diga eu sei. Isso representa uma fé convicta. Diga fé convicta. Eu sei. Eu sei. Quando ele disse, eu sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
ele continuava na mesma situação. Quando ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, ele continuava com os mesmos problemas. Quando ele disse, eu sei que tu podes fazer todas as coisas, ele continuava no mesmo lugar, nada tinha mudado ainda. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Quantos de nós, muitas vezes, falamos de coisas que nós não entendíamos? Nós falamos de um Deus grande, mas ainda não tínhamos essa revelação aqui dentro. Coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu dissestes, agora, escute, eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Muitos de nós vivemos uma fé, muitos anos, onde nossos ouvidos já tinham ouvido de Deus, mas agora os meus olhos te veem, agora eu tenho uma revelação, agora eu tenho um relacionamento diferente, íntimo e pessoal com o Senhor. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro. Então, se ele já era o homem mais rico do Oriente, então não sei nem quanto mais ficou rico. O dobro. Restituiu toda a família de tudo que tinha antes. O Senhor abençoou o final de Jó mais do que o início. Na Amplificada Clássica, eu tinha ouvido falar do Senhor somente, mas agora os meus olhos espirituais te veem. E o Senhor virou o cativeiro de Jó e restaurou a sua sorte, quando este orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Como é que Deus virou o cativeiro de Jó? Quando chegou a hora de Deus virar o cativeiro de Jó. Enquanto Deus não virou o cativeiro de Jó, Jó continuou amando a Deus, vivendo para Deus, e buscando a Deus pelo que Ele é, e buscando a sua face. E quando chegou a hora, em função da sua fidelidade permanente, consistente, convicta, aquela fé convicta, Deus virou o cativeiro dele e restituiu ele, não o que ele tinha perdido, mas em dobro. Em dobro. Deus restaurou todas as áreas da vida do Jó, dobradamente. Porque Deus é um Deus justo, misericordioso, e quando uma pessoa é fiel a Ele, e mostra fidelidade a Ele, Ele abençoa, Ele muda, Ele justifica, Ele defende, Ele vinga, Ele levanta, Ele faz o que é necessário na vida da pessoa. Quando a pessoa é fiel a Ele, quando a pessoa continua amando a Ele, quando ela prova através da dor o que é que está dentro dela, porque foi isso que aconteceu com Jó. Ele provou através de uma grande dor que ele realmente amava Deus. Deus desafiou o diabo na vida dele, o diabo saiu envergonhado, porque Jó não envergonhou a Deus, Jó não mostrou que amava a Deus pelos benefícios vários que Deus dava a ele, Deus o abençoava. Jó permaneceu fiel a Deus em todas as situações. Jó tinha uma fé convicta. E Deus o restaurou grandemente. Em Hebreus 10, 22 a 23, diz: assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, e diga comigo, e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos, diga com firmeza,
a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Na Amplificada Clássica diz: vamos seguir e nos aproximar com corações verdadeiros, diga verdadeiros, honestos, sinceros, com segurança, sem reservas e absoluta convicção. Vamos segurar e manter firmemente a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é seguro, confiável e fiel à sua palavra. 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem, diga, convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Salmo 139, 14. Eu louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com... 2 Timóteo 3, 13, 14. Todavia os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tenho aprendido. 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Diga, plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Pois a nossa pregação de boas novas, o evangelho, não chegou a vocês somente em palavra, mas também em seu próprio poder inerente e no Espírito Santo, com grande convicção e com certeza absoluta de nossa parte. Você sabe que tipo de homens provamos ser para estar entre você e para o seu bem? Versão fácil de ler, Hebreus 11:1. Ora, fé é ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e ter convicção de que uma coisa existe mesmo quando não a vemos, que foi o que Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que tu podes todas as coisas, eu sei, eu posso não estar vendo na minha vida agora, mas eu sei. Na Amplificada Clássica, ora, a fé é a certeza, a confirmação, o título de propriedade das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção de sua realidade. A fé percebe como um fato real o que não é revelado aos sentidos. Amplificada atualizada. Ora, a fé é a garantia, título de propriedade e confirmação de coisas que se esperam, divinamente concedida. E a prova das coisas que não vêm, a convicção de sua realidade. A fé se compreende como fato que não pode ser experimentado pelos sentidos físicos. Eu não estou vendo, eu ainda nem estou ouvindo, eu não consigo tocar, eu não consigo cheirar, não tem gosto, mas eu creio. A voz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção absoluta de que existem realidades que você nunca viu. Fé começa com a esperança e, de fato, é invisível. Muitos duvidam que ela possa ser real. O que se segue é a prova de que a fé é uma realidade que é confiável. 1 Coríntios 15, 1-2. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes, por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis, diga com convicção, à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. 2 Pedro 1,12, por isso sempre terei cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já a sabem, e estão, diga comigo, solidamente
firmados na verdade que receberam. A voz, é por isso que vou continuar lembrando-os dessas coisas, embora eu saiba que vocês acreditam e sabem dessas verdades e fazem dessas verdades parte de suas vidas. Salmo 122, 3, Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Você, a Jerusalém do Senhor, tem que estar edificada como uma cidade sólida. 2 Timóteo 2, 19, versão fácil de ler. Mas Deus estabeleceu uma base sólida, diga base sólida, que permanece firme. E sobre esta base estão escritas essas palavras: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, e todos aqueles que dizem pertencer ao Senhor devem afastar-se do mal. Se você diz que pertence a Deus, você tem que afastar do mal. Amplificada clássica, mas o firme fundamento estabelecido por Deus permanece seguro e inabalável, tendo este selo e inscrição: o Senhor conhece os que são seus, e todos os que nomeiam a si próprios pelo nome do Senhor desistem de toda iniquidade e ficam distante dela. Consistência, constante, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e, de novo, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Provérbios 28, 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Amplificada clássica. Abençoado, feliz, favorecido e para ser invejado é o homem que reverencia com reverência, e veneração, teme ao Senhor em todos os momentos, independentemente das circunstâncias. Diga independentemente das circunstâncias. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Atos 12, 5, versão fácil de ler. Pedro estava preso, mas a igreja orava constantemente a Deus por ele. Assim, Pedro estava mantido na prisão, mas uma fervorosa oração foi feita persistentemente a Deus pela igreja, a assembleia. Ninguém parou de orar, porque o Pedro agora, que era o líder deles, estava preso. A igreja continuou orando. Ninguém parou. Às vezes as pessoas param de buscar a Deus, quebram a campanha, parece que agora eu tenho um problema. Aconteceu um problema. Hebreus 5, 12... 14. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, diga exercício constante, tem que exercitar constantemente aquilo que você tem aprendido. Tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Se você não exercita, se você não passa a exercitar pensamentos certos da palavra de Deus, atitudes corretas, você não se livra daquela velha mentalidade. E Deus não vai poder fazer coisas maiores na tua vida, porque você não saiu nem do leite, dos ensinos elementares. Algumas pessoas não saíram dos ensinos elementares, do básico. Com tantas mensagens, com capacidade de produzir uma transformação e elas produzirem frutos em abundância. Elas continuam com o mesmo discurso, o mesmo assunto, as mesmas desculpas, as mesmas muletas, os mesmos argumentos, a mesma vida, os mesmos resultados, porque as atitudes são as mesmas. A mentalidade não mudou, não houve uma renovação mental. Amplificada clássica. Pois, embora a esta altura já deveriam
estar ensinando os outros, você, na verdade, ainda precisa de alguém para te ensinar novamente os princípios da palavra de Deus. Você precisa de leite, não de comida sólida, porque todo aquele que continua a se alimentar de leite, é obviamente inexperiente e não é qualificado na doutrina da justiça, em conformidade com o propósito da vontade divina, pensamento e ação. Pois é simples, criança não é capaz de falar ainda. Mas o alimento sólido é para os homens crescidos, para aqueles dos quais os sentidos e faculdades mentais são treinados pela prática de discriminar e distinguir entre o que é moralmente bom e nobre, o que é mau e contrário, tanto lei divina contra a lei humana. E na voz, o mesmo. A esta altura, vocês deveriam ser professores de si mesmos. Mas eu sinto que vocês querem que eu os ensine novamente as coisas mais básicas que Deus quer que vocês saibam. É quase como se vocês fossem um bebê novamente, mimados no seio de sua mãe, amamentando. Não estão prontos para alimentos sólidos. Ninguém que se alimenta só de leite pode conhecer a profundidade do que significa ser justo e buscar a justiça. Isso porque é apenas um bebê. Mas o alimento sólido é para aqueles que são maduros, para aqueles que têm aprendido através da prática, de distinguir o bem do mal. Ainda aí sentado, feche os seus olhos um pouco. Toda mudança implica perdas. Se eu quiser ter os benefícios da fé, eu vou ter que tomar decisões na minha vida. Eu terei algumas perdas. Jó não ficou do lado da mulher dele. Jó não cedeu para aquela mentalidade. Às vezes nós estamos rodeados de mentalidades que eu vou ter que tomar uma decisão e me afastar disso. Nem todo mundo vai gostar. Das decisões que eu tenho que tomar na vida. A minha carne não vai gostar. E o que que essa fé customizada está colocando na cabeça das pessoas? Que elas podem, em alguns casos até, ter o melhor dos dois mundos. A porta estreita e apertada, ela não passou por reformas, eu quero lembrar. Então, é um evangelho moderninho. É uma fé customizada. Essa ideia de poder ser cheio do Espírito Santo, e que leva as pessoas a mais envergonhar o evangelho, com coisas bizarras, é uma fé customizada.
O que eu tenho que fazer? Eu não posso trazer para a minha vida essa mentalidade do mundo. Por que os antidepressivos, o mundo está cada vez mais medicado? Porque o ser humano dessa era, desse mundo líquido, não suporta a dor. E é por isso que é um mundo descartável, que tudo é feito, nada é feito para durar. Nada é feito para durar. Porque está me incomodando, eu caio fora. Se eu sinto uma tristeza, eu não luto contra isso. Eu busco um psiquiatra que me dê algum remédio para eu me livrar disso. E com isso tem cristãos dependentes de antidepressivos, remédios para dormir. Mas tudo bem, é normal. Tem cristãos que já foi lá e cá diversas vezes, porque ele, toda vez que ele é contrariado num lugar, ele sai. Quando ele não gosta de algo, ele já toma outra decisão na vida dele. Nada dura, é um mundo líquido. Sem convicção, sem solidez, sem consistência, nada é feito para durar, é tudo descartável. Essa mentalidade está entrando a cada dia e muitos cristãos não estão vendo. É a era do Deus me entende. Diga, Deus não entende. Quando você vai sair fora, não obedece a sua palavra. Isso, Deus não entende quando você não obedece a palavra dele. É a era do Deus me entende. A era do Deus me entende. Deus me entende. É eu com Deus. Deus me entende. É a era do não concordo. O sujeito não sabe nem o que ele está falando, ele já está dizendo, não concordo. Ele nem entende, não concordo. Por que que ele não concorda? Porque bate de frente com aquilo que ele quer. Então, ele não concorda. É a era do não concordo, do Deus me entende. Não concordo. Deus me entende. Deus me entende. Eu é que sei. Eu e Deus. Deus me entende. Não concordo. O que você mais ouve, a gente não sabe nem sequer conduzir a própria vida. É a frase, não concordo. As pessoas que menos têm frutos, que são as mais fracassadas, são as que mais gostam de dar conselhos para os outros. Ou, de forma arrogante, tentar fazer todo mundo engolir a vontade dela. Ela botou algo na cabeça, agora todo mundo tem que abraçar a ideia dela. E quando alguém não abraça, ela se fecha, fala de abandonar todo mundo, fala de separar, fala disso, fala daquilo, porque não está me apoiando. Mas a pessoa nem frutos ela tem para que alguém possa confiar. E conhecereis pelo fruto. Nem o fruto ela tem para você poder confiar. Dá a ela apoiar em algo que está nitidamente fadado ao fracasso mais uma vez, porque muitas pessoas só tomam decisões na carne, à base de achismos, opiniões, e o que ele quer, o que importa, ele não olha para o que está ao redor. É como um pai de família, quando você tem mulher, você tem filhos, você não pode agora sair por aí como se você pudesse botar uma mochila nas costas e ter o seu ano sabático. Você construiu uma família. Eu não posso correr atrás dos meus sonhos, você pode correr atrás do que você quiser, desde que você não deixe a sua responsabilidade, que deve vir em primeiro lugar, com Deus, com a sua família. Aí a pessoa não tem juízo.
Ela não pensa, é egoísta. Mas Deus me entende. Deus falou comigo. Quando Deus fala com uma pessoa, quando Deus fala, Ele financia. Vamos parar com essa ideia. Toda vez Deus falou para eu casar com fulano, aí deu errado, Ele arruma uma desculpa para justificar aquilo. Deus falou que era para eu abrir aquele negócio, aí falha, Ele arruma uma desculpa. Deus falou, vamos parar de botar Deus nas suas ideias furadas. Deus sai assim, Deus mandou, Deus falou, Deus me mandou falar, Deus falou, Deus, bispo, Deus não fala, Deus fala. Só que quando Ele fala, Ele financia. Isso não significa que você não terá lutas, você tem batalhas. Mas aquilo vinga. Não, porque a minha fé, que fé? Você tem a fé para vencer onde Deus te colocou? Ou você sempre tem uma fé para algo que Deus não te mandou fazer? Enfim, isso é profundo. Jó é a fé de Jó, a conduta de Jó, a integridade de Jó, a consistência, a solidez, a convicção, a fidelidade deste homem, é o que Deus quer que você pegue para a sua vida. Não da mulher do Jó. A mulher do Jó representa essa bagunça que está aí. Quando algo dá errado, estou fora. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Nós precisamos refletir. Nós precisamos tomar uma posição, sabe por quê? Levar isso a sério, sabe por quê? Porque eu tenho certeza no meu espírito que Deus não está feliz com o que Ele está vendo aí. Você vê todo dia, um fala de Deus de cá, outro fala de Deus de lá, outro fala de... E você vai analisando, você vai vendo, essa fé do Deus me entende, do não concordo, é a fé customizada. Eu creio que Deus quer cristianizar os cristãos. Eu creio que Jesus não pode voltar nesse momento, porque, lamentavelmente, apesar de ter muitos cristãos, um grande número de cristãos ainda não tem relacionamento com Deus, não tem uma construção séria. Ele vai na igreja, ele faz, mas ele não tem um relacionamento com Deus. Ele é um cristianismo com essa mentalidade desse mundo líquido, descartável. Tudo é descartável, nada é feito para durar. É essa mentalidade que não há convicção, porque o mundo de hoje não tem convicção. Não tem convicção, não retém o que é preciso. E os cristãos têm vivido da mesma maneira, por isso que você vê uma desordem. Mas eu creio que aquela palavra que Deus tem falado conosco, põe a casa em ordem, está valendo. Se você não reteu da outra vez, precisa reter agora. Põe a casa em ordem. É a fé de Jó. E vamos parar com essa ideia da fé de Jó, e eu tenho a fé de Jó, porque eu sou paciente, porque eu passei por isso. Não, eu estou falando uma fé, não é esse clichê do Jó. Eu estou falando
falando de um homem sério, maduro, convicto, consistente, sólido. Eu estou falando de uma fé sólida. Eu não estou falando do coitadinho do Jó, que as pessoas adoram tratá-lo como coitadinho. Se tem uma coisa que Jó nunca foi, é coitadinho. Ele nunca se entregou a uma condição de coitadinho. Ele foi um convicto, sério, que quando foi testado radicalmente, revelou que foi um dos homens mais sérios que já pisou nessa terra. Sério. Um homem sério, com uma fé séria, consistente, sólida. E o povo do século 21, que quer ir morar no céu, não pode pegar essa mentalidade desse mundo líquido, mas essa mentalidade convicta, sólida. Sólida. Em nome de Jesus. É o que Deus espera de nós. Em nome de Jesus. Ore ao Espírito Santo. Coloque-se em pé, por gentileza. E ore ao Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo. A oração que só você pode fazer. A oração que ninguém pode fazer por você. Ore ao Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo agora. Rasgue o seu coração. Chega de religiosidade. Chega de emocionalismo. Chega de ladainhas. Põe um fim nessa fé customizada. Na fé do Deus me entende. Essa fé que Deus sai sem nenhuma dificuldade da boca das pessoas, sem que elas tenham vida com Ele, seriedade com Ele. Ore ao Espírito Santo. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por teu agir. O verdadeiro cristão produz frutos. De Deus, se eu sou cristão, eu subjugo a minha carne. Em mim. Eu não faço o que me dá vontade. Eu faço o que é certo em Deus. Tem ciúmes de mim. A fé da mulher do Jó precisa ser arrancada da vida daquele que ainda a pratica. Ainda retém a tua sinceridade? Até quando vai manter a sua fidelidade? Deus agora deve ser jogado fora, porque você tem um problema. Não. De Deus sopra em mim.
Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Batiza-me com teu fogo. Devemos nos encher do Espírito Santo. Batiza-me. Devemos ter preocupações mais profundas. Devemos ter vidas mais profundas. Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo. Vamos falar menos que somos cristãos e vamos provar mais com obras concretas, com exemplo, com comportamento que contagia. Deus quer obediência. Para de rasgar os mantos e comecem a rasgar o coração. De mim, Vamos começar a andar me com vidas, andar com Deus de forma profunda. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. É hora de você se derramar e dizer: chega, basta na minha vida. Esvaziar de mim. Talvez você é um cristão há tantos anos. O que você representa como cristão na sua família? Os meus dias A vitória, o sucesso, a força, o exemplo, ou a vergonha, a bagunça, falta de integridade? Me esvaziar de mim. Não. Me transbordar de ti. Vamos tirar Deus de tantas coisas e vamos colocá-lo no coração. Está na hora de Deus ser colocado no coração das pessoas. Porque podemos ver Deus em muitos lugares. Na vida dos cristãos, Deus está por toda parte, mas não está no coração de muitos. Batiza-me com teu fogo. Você não pode trazer para a sua vida a mentalidade desse mundo líquido, que nada é feito para durar. Quantos cristãos que vivem dessa maneira, nada dura. Relacionamento não dura. Não dura no emprego. Não dura nada, nada dura. Os relacionamentos não duram. As coisas não duram. A fé não dura. Não dura, nada dura. A fé de Jó era uma fé consistente, que veio para durar, para ficar. A fé da mulher dele não. É aquela que enquanto for conveniente eu fico. Santo Espírito. Ó Espírito Santo, eu oro por mudanças aqui hoje. Eu oro para que esta palavra esteja transformando radicalmente vidas. Eu oro para que nenhum consiga mais viver da mesma maneira. Eu oro para que todos estejam indo para águas profundas,
profundas e vivendo vidas mais profundas. Eu oro por transformações aqui hoje, de mente, de coração, de vida. Eu oro para que decisões estejam sendo tomadas aqui, decisões radicais, com mudanças radicais. Eu oro por transformações na vida da tua igreja em geral, não apenas dentro do ministério Mudança de Vida, mas dentro do evangelho em geral. Que haja uma reflexão e uma transformação, Deus. Eu oro por vidas mais profundas. Eu oro por transformação aqui hoje. Fala melhor a cada coração. Eu não posso, meu Deus, e além disso, mas o Senhor pode. Eu consagro cada propósito que foi feito, todos os propósitos, todos que estão nos meus projetos de conquistas para 2016, o ano do Salmo 126, eu consagro o Senhor agora. Eu entrego todas as situações ao Senhor agora, para que, meu Deus, cada vida possa ver a sua glória, através da sua conduta e da sua mudança, que cada um possa dar condições como Jó. Jó deu condições ao Senhor, do Senhor restaurar, restituir, levantar, e meu Pai, honrá-lo muito mais do que ele tinha antes. Jó terminou muito melhor do que era antes, do que quando começou, porque Jó foi fiel até o fim, até as últimas consequências. Eu oro por esta fé na vida de cada um, meu Pai, e eu oro por mudanças, que as bênçãos acompanhem a vida de cada pessoa, e que todos sejam poderosamente transformados. Eu oro por mudanças em todas as áreas na vida de cada um, e que o teu povo viva a sua glória. Eu consagro a cada um, eu consagro cada propósito, eu consagro esse jejum, eu consagro esse dia, para que todos nós possamos sair daqui completamente transformados e mudados para a glória do teu nome. Que nenhum saia da mesma maneira que entrou, meu Pai, mas que mudanças transformadoras estejam acontecendo aqui, não apenas agora, mas que tenham vindo para ficar. Que essas mudanças, meu Deus, esse entendimento chegou para ficar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém.